Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Tua graça e teu amor. Nós não somos pessoas de voos incertos. Nós não somos pessoas de voos incertos. Vagaria sem rumo, sem direção. Nós estamos voando sob o comando da voz de Deus. Nós não somos pessoas de futuro incerto. Há um destino e um propósito para cada um de nós, porque a graça nos alcançou. Fala assim: eu não sou uma pessoa de voos incertos e nem de um futuro incerto. Nós voamos sob o comando da sua voz, porque nós somos alvos da graça. Fala assim: se não fosse Samira, se não fosse Lívia, olha para você mesmo e fala: se não fosse. Fala aí no seu coração: obrigada a Deus pela tua graça. O que seria de mim se não fosse ela? Fala aí: se não fosse. Você foi alvo da graça de Deus. Nós somos alvos da graça de Deus. O que seria com uma águia ferida? Ou um servo que clama por água no deserto, sedento e não sabendo aonde tem água? O meu coração era vazio, havia um vazio no meu coração. Vagaria sem rumo e sem direção. Eu vagava sem rumo e sem direção, até que a graça me alcançou. Fala: obrigada, Pai. Deixa o Senhor colocar gratidão no seu coração pela graça. Fala: obrigada, Pai. Obrigada pela graça. Se não fosse por tua graça e teu amor. Agradeça ao Senhor pela graça. Esse é um culto de celebração pela graça, pela vida de Cristo em nós. Sabe o que acontece? Nós não saberemos o que seria de nós sem a graça. Nós não saberemos o que seria de nós pela graça, porque ela nos alcançou, amém? Aplauda o Senhor, ela nos alcançou. Nós não saberemos, não saberemos. Pode se sentar. Se o louvor puder continuar aí nesse Roberto aí nesse. Abra comigo em Êxodo, capítulo 13. Estamos bem de horário. Deus está sendo conosco. 13:17. Abriram? Quero que vocês acompanhem. Deus me chamou a atenção nesse versículo hoje, não lembrava dele. Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não, fala assim: Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura, é o Senhor falando, o povo não se arrependa do passo dado, ao deparar-se com a guerra, e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Iansuf, Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Até aí é o suficiente para a gente começar? Vocês entenderam o que Deus fez aqui? Quem está comigo? Olha aqui para mim, concentra aqui. Vocês entenderam o que Deus fez? Só de ler? O povo saiu em direção à terra prometida. E diz a palavra que Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Fala assim: Deus não escolheu o caminho mais curto. Porque os posicionamentos que o Senhor vai nos levar têm caminhos. E nem sempre vai ser o mais curto. Talvez seja um caminho de anos, de 6 anos, né, Lili? Por que Deus fez isso? Ele mesmo respondeu: para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra. O caminho mais curto era pelas terras dos filisteus. E nas terras dos filisteus, eles teriam que enfrentar muitas guerras nos caminhos.
Então Deus falou assim: eu vou levar pelo caminho do deserto. Ele é mais longo, ele é deserto, mas eles vão ter menos guerra do que o caminho dos filisteus, que é mais curto. Porque se eles já saírem e começar a enfrentar a guerra, pode ser que eles desanimem, pode ser que eles desistam, pode ser que eles não perseverem, como o apóstolo Elis tem falado nesses dias. E aí então o Senhor escolhe para eles um caminho de deserto e um caminho mais longo. Sabe que quando o Senhor começa a nos mostrar coisas, começa a falar de casamento, começa a falar de trabalho, começa a falar, a gente quer achar um caminho para viver aquilo. Quando o Senhor começa a ficar 4 dias falando conosco, sobre sermos posicionados, alguns jovens estão nisso há 60 dias comigo, com Gleison, posicionados, e uma década de governo, e vai vir uma posição, porque nós estamos posicionados na graça que é Cristo. Começa a vir pensamentos e sonhos, e é isso mesmo que essa conferência tem que fazer. Mas o Senhor, nessa última noite, Ele começa nos falando assim: eu tenho os caminhos para vocês, porque o plano dEle é de paz e não de mal, para dar o fim do qual Ele deseja. E quando nós escolhemos o caminho mais curto, porque é a nossa tendência natural, não é? Adão, já pego aqui, já come, já sou como Deus. Quando nós escolhemos os caminhos mais curtos, nós muitas vezes lutamos guerras desnecessárias, porque o caminho mais curto tinha guerras desnecessárias. E quantas vezes filhos de Deus passam por lutas desnecessárias, porque escolheram caminhos mais curtos. Eu vou logo fazer do meu jeito, só que do seu jeito tem filisteu. Do seu jeito, do meu jeito, tem guerras e lutas que eu poderia ter sido privada. Quantas guerras que nós enfrentamos porque nós escolhemos caminhos mais curtos? Muitas vezes o caminho de Deus não é o mais curto. Vocês sabem um pouco da minha história, a maioria aqui. Deus está fazendo uma curva na minha vida. Essa curva já tem 7 anos. E eu não sou uma menina, eu tenho 42 anos. Tem 7 anos que Deus começou a transicionar a minha vida. Eu falo que não é um barquinho transicionando, é uma história, né? Pensa em transicionar um transatlântico, dá trabalho fazer a curva. Eu acho que é isso que Deus está fazendo, é uma volta de um transatlântico. Já estou em 7 anos que eu falo para vocês que eu estou em transição. E não acabou ainda. É um caminho mais longo. Os caminhos do Senhor muitas vezes são longos para o nosso tempo, para o nosso cronos, mas são alinhados ao Kairos de Deus, porque Ele tem o controle, Ele não atrasa, Ele não perde o controle em todo o tempo. Nós que somos ansiosos, nós que queremos algo, nós que temos nosso tempo e achamos que Deus está demorando demais, e eu tenho que fazer do meu jeito, e pego atalhos, e pego caminho curto, e enfrento guerras que eu não precisava enfrentar. Deus está falando conosco, jovens, não peguem caminhos curtos. Esse posicionamento vai ser Deus que vai fazer, do jeito dEle, no tempo dEle, conforme a vontade dEle. Cuidado com os atalhos. Vocês têm a voz do Espírito Santo, vocês têm paternidade, vocês não precisam errar. Não peguem atalhos, espere o tempo de Deus. Ele tem um caminho para você, Júlia, Ele tem um caminho para você, Rose, Ele tem um caminho para você, Bruna. Muitas vezes não é no seu tempo, linda, mas é no Kairos de Deus, preciso para a sua vida. A primeira coisa que Deus está falando conosco nessa noite para encerrar essa conferência é cuidado com os atalhos. O caminho de Deus muitas vezes é longo, mas nos tira de... O que é melhor? Deserto ou guerra desnecessária? O que é melhor? Responde para mim. Vocês sabem que eu fiquei 10 anos no deserto na minha vida sentimental. Não foi fácil. 10 anos esperando meu marido no Senhor. Sem paquerar, sem encostar em ninguém, sem abraçar, sem tocar, sem beijar. 10 anos. Dos 25 aos 35, para quem não conhece a minha história. Foi um caminho longo e de deserto. De sequidão, de tristeza e muitas vezes de choro. Mas como evitou guerras desnecessárias? Mas como evitou guerras desnecessárias? Não tive uma luta sentimental, não tive nenhuma defraudação, não tive nenhuma lágrima desnecessária. Foi longo, foi de deserto, mas
assim, né, com a minha história de 10 anos para falar amém. Só os corajosos digam amém. Deus já falou aqui que não vai fazer isso de novo, gente. Foi para uma geração, foi para mim, para cá, para a Lu. Tinha um propósito, fique tranquilo, relaxa. Pode falar amém, você não vai esperar 10 anos não. Um testemunho foi formado, uma cultura foi transicionada, um pensamento foi formado. Já preguei isso aqui. Agora vocês surfam nessa onda. Você já chega casando, né, Samela? Tá até raiva, daí que eu falo assim, Deus, menos, tá muito fácil, tô brincando. Eu tive que esperar, né? Agora tá errado com a Samela. Muito pelo contrário, nós abrimos o caminho. Um pensamento foi formado, uma cultura estabelecida, e agora vocês desfrutam disso. Amém? Caminhos longos e desérticos, mas sem lutas desnecessárias. Grave isso no seu coração. Olha para mim, melhor deserto do que guerra. Melhor deserto do que guerra. Melhor sozinho do que mal casado. Entende? Melhor deserto do que guerra. Isaías 55. Abre comigo. Fala assim comigo enquanto você abre. Melhor deserto. Não ouvi. Melhor deserto do que guerra. 55. 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quantos dizem amém? Os caminhos do Senhor não são os nossos, nem os pensamentos. Assim como o céu é mais alto que a terra, essa é a distância que a Bíblia nos dá no sentido figurado, entre os pensamentos do Senhor. E eu pedi para não colocar, porque eu acho que minha voz não aguenta um negócio desse. Desde quarta-feira falando, eu não tenho voz para isso, vocês sabem, né? Só tem que me aguentar aí. Tem um problema, tem uma dificuldade aqui. Obrigada, Bob. Que vento aqui aí que não vai dar mesmo. O sentido figurado que Deus usa para explicar a distância entre o meu pensamento e o pensamento dele sobre mim é a diferença do céu para a terra. Os caminhos dele são mais altos do que o teu, Ingrid. Os pensamentos dele são mais altos que os teus, Vitória. Tão alto, tão diferente quanto o céu é distante da terra. Caminhos mais altos e mais longos requerem decisões baseadas no coletivo e não no individual, Bruno. Eu ouvi do Bruno. Eu falei isso para ele. Eu vou pregar o que você falou e vou dizer que eu ouvi do Espírito Santo. Caminhos longos, caminhos mais altos, pensamentos mais altos da parte do Senhor requerem decisões baseadas no coletivo e não no individual. Porque se eu pensar só em mim, eu resolvo do meu jeito, porque eu estou resolvendo o meu problema. Usando o mesmo exemplo, para resolver o meu problema, eu arrumava um namorado até da igreja e casava. Mas pensando no coletivo, tinha que cumprir um propósito de Deus, até que ele se levantasse e fizesse, porque tinha uma geração de olho em mim. Porque tinha uma geração de olho na Camila. Porque tem uma geração de olho em você, Lívia. Tem uma geração de olho em você, Samira. Tem uma geração de olho em você, Bruno. Nós não podemos mais, não temos o direito de escolher caminhos curtos. Porque não se trata de nós. Se trata de um legado geracional. E legado geracional, pensamentos altos, trata-se de tomar decisões coletivas e não mais individuais. Quantos dizem amém? Eu usei exemplos que estavam aqui na minha frente. Isso é para nós todos. Mateus 25, 23. O Senhor está falando conosco a respeito dos que são fiéis no pouco e serão posicionados no muito. O pouco testa nosso coração. O pouco testa a nossa fidelidade. O pouco expõe as nossas motivações. O Facundo falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Várias, mas uma. Ele disse: melhor
varrer o chão, estando fazendo exatamente a obra de Deus. Ele explicou que é a obra de Deus para nós, do que ser um grande empresário fazendo a obra de Satanás. O Senhor lhes disse, 25, 23, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar, venha festejar comigo. O Senhor está falando conosco, geração que tem se disposto a ser fiel no pouco, na sua individualidade, no seu secreto, nas suas lutas, que tem aberto mão de coisas, tem renunciado situações que muitas vezes só você e Deus sabe. Você tem sido fiel no pouco, no muito te colocarei. Colocarei nas tuas mãos para, repita comigo, administrar. Hoje nós ouvimos isso aqui do Tiago. Não é para sermos donos, é para administrar. Somos administradores da graça de Deus. Eu não sou dona da graça, você não é dona da graça. Porque se eu viro dona da graça, a religião fez isso. Virou dona da graça. Você é salvo, você não é. Você pode ceiar e você não pode. Virou dona da graça. Nós somos administradores da graça de Deus. O Senhor está nos ensinando a administrar a graça, a olhar para a vida das pessoas e ter uma medida de graça, de perdão, de reconciliação, de misericórdia. Isso é administrar a graça. Venha festejar comigo. O Senhor nos chamou a uma festa nessa noite. E o Senhor está dizendo, festejem comigo. Porque eu os posiciono em lugares altos. Sigam sendo fiel no pouco, no que eu te coloquei nesse tempo. Porque eu preparei uma festa para vocês. Porque eu tenho feito vocês administradores da minha graça. Repita comigo, administradores da graça. Não somos donos. E quando a gente fala de graça, vamos falar um pouquinho só sobre ela. Desde quarta-feira a gente só fala sobre ela. Desde semana passada, né, no bate-papo dos jovens já foi sobre graça. Retrasado já foi sobre graça. Não tem como não lembrar de Maria, né? Cheia de graça. O anjo foi visitar Maria para contar para ela qual o propósito que Deus tinha para a vida dela. E ele chegou para ela, não precisa abrir, Lucas 1, 28, ali 35. Vamos ler só um versículo, 2. Abre aí comigo então, Mateus, Marcos, Lucas 1. Como eu já recitei isso, Ave Maria, cheia de graça. Como hoje eu entendo o que eu dizia, Maria cheia de graça. O anjo, versículo 28, chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar lhe declarou, alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou, Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Hoje o Espírito Santo visita você, Tamires, e fala, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. O anjo estava anunciando em Maria, a Maria, que o Filho de Deus seria formado em seu ventre. E quantos de nós já carregamos no ventre o Filho de Deus? Ela só carregou, ela portou, nós nos tornamos um com eles. Ela foi agraciada, porque hospedou a pessoa de Jesus. Nós hoje somos agraciados, porque hospedamos a pessoa de Cristo, o Filho do Deus vivo. Wesley, cheio de graça. Agraciados, porque aprova o Senhor fazer de nós a habitação dos teus filhos. Alegra-te, muito agraciada, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Repita assim comigo, alegra-te. Alegra-te. Nós vamos encerrar o seu culto hoje celebrando, declarando, alegra-te, festeja comigo, porque um dia o anjo, de uma forma figurada, nos visitou. De alguma maneira um anjo falou do Senhor para nós,
e nos tornamos templo da sua habitação. Graça é a essência de Cristo. Vai comigo em João capítulo 1. Diz assim, 16. Não, 14. Diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Filho unigênito, cheio de graça e verdade. Graça e verdade são substâncias, é assim que a gente pode dizer, que compõem a Cristo. Ele está nos ensinando nesses dias quem Ele é. Não é nada novo, nós aprofundamos um pouco mais em quem Cristo é. Porque Cristo é a graça é Cristo, é a pessoa dele. Quando nós passamos esses dias todos aprendendo mais sobre a graça, nós estamos aprendendo mais a respeito de Cristo. Se Cristo habita em nós e Ele é composto de graça e verdade, eu e você somos cheios de graça e de verdade. Fala comigo assim: eu sou composto de graça e verdade. Nós somos uma verdade e cheios de graça. E essa graça faz isso conosco. Vai em 1 Coríntios. Tem um texto tremendo de Paulo. 1 Coríntios. Ele diz o que a graça fez com ele. Capítulo 15. Estou chegando lá. 9 e 10, diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Repita comigo: pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalharei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Ele mesmo fala, ele mesmo se corrige. Ele está falando aqui com outras palavras: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu fui o mais agraciado. Eu nem merecia ser um apóstolo, eu persegui a igreja. Mas pela graça, sou o que sou. Quem você é hoje, Gleison? Um pai de família? Um educador físico? Um evangelista? Pela graça, sou o que sou. Quem você é? Filho de Deus. Pela graça, sou o que sou. Em quem Deus está te tornando? Deus está te tornando uma advogada, Tassi? Pela graça, sou o que sou. Deus te colocou diante dos juízes, Lili? Pela graça, sou o que sou. Você está entendendo o que Paulo está nos ensinando aqui? Hoje eu fui posicionado como um apóstolo. Pela graça, sou o que sou. Amanhã, eu posso ser um juiz. Pela graça, sou o que sou. Amanhã eu posso estar numa posição de autoridade de governo. Pela graça, sou o que sou. Amanhã eu sou um profeta. Pela graça, sou o que sou. Amanhã eu sou um pai de família, um sacerdote. Pela graça, sou o que sou. Amanhã eu sou um grande empresário. Pela graça, sou o que sou. Pela graça. Qualquer posição que eu esteja, pela graça, sou o que sou. Repita comigo: pela graça, sou o que sou. Isso vai nos blindar por muitos e muitos anos. Isso vai nos guardar nos lugares que o Senhor vai nos colocar. E ele diz assim: já que eu não merecia e a graça me alcançou, ele diz assim: trabalharei, a graça e a sua graça para comigo não foi inútil. Trabalharei mais do que todos. Aí ele fala assim: todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim.
Ele fala assim, olha, e essa graça que me alcançou não foi inútil, tem um propósito. E o Senhor me falava hoje, essa graça, posicionados pela tua graça, não será inútil. Quantos que estão comigo nisso? Quantos jovens nessa casa dizem assim, Senhor, não será inútil? Quem pode repetir comigo, Senhor, não será inútil? Então repita mais forte, Senhor, não será inútil. Nós estamos fazendo um compromisso diante de Deus e dos homens, que essa graça na nossa vida não será inútil. Não será. Não será inútil. Ele fala, aí ele continua e fala assim, trabalharei mais do que todos eles. Aí ele para e fala, todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Sabe, todo esse trabalho que eu estou disposto a fazer, não é de mim mesmo, é pela graça. A posição é pela graça, o servir é pela graça. A gente se acha, né? Estou vindo na igreja todo dia, olha como eu estou fazendo. Paulo já acaba com tudo. Trabalharei mais do que todos, porque fui alvo da graça mais do que todos. Todavia não eu, mas a graça que habita em mim que vai trabalhar. Fala assim comigo, todavia, não eu. Faz assim com a sua mão, todavia, não eu. Não eu, a graça. Através da minha vida, através da graça da minha vida eu aconselho. Através da graça eu prego. Através da graça eu intercedo. Através da graça eu toco. Através da graça eu canto. Todavia não eu, mas pela graça. E o Senhor hoje dizia comigo, não pode ser inútil. Isso tudo que a gente recebe nessa casa não será inútil. Nós estamos comprometidos que não será inútil. Nós estamos aliançados que não será inútil. Vocês podem me responder se for verdade no seu coração. Nós estamos aliançados nessa verdade de que isso não será inútil. Estamos comprometidos que isso não será inútil. Não será inútil, Senhor. Não será inútil, Senhor. Tudo que nós temos recebido neste lugar, Senhor, o Teu amor que nos alcançou, a Tua graça, de qual nós não merecíamos, não será inútil, Senhor. Nós responderemos a este amor, nós responderemos a esta graça, nós manifestaremos esta graça, Pai, não será inútil nas nossas vidas. Pela graça seremos produtivos no Teu reino. Ele não nos derramou tamanha graça para ficarmos estacionados nela. Jesus me salvou, me libertou, me curou, me deu uma nova vida. E eu sigo a minha vida. Não se trata disso. Pela graça. Romanos 11, 6. Fica um versículo que parece até trava-língua. Romanos 11, 16. Vocês vão entender, vai lá comigo. 11:6. Não, 11:6. Parece até um trava-línguas. Porquanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Não se trata de ser pelas obras, mas pela graça. Caso fosse pelas obras, a graça deixaria de ser graça. Não foi pelas obras para sermos salvos. Não será pelas obras para sermos posicionados. Nós vamos trabalhar, estudar, sermos excelentes. Tudo isso a gente ensina muito nessa casa, né? Para a glória de Deus. Só se eu estou muito equivocada nesse momento. Mas eu não conheço um jovem dessa casa que não esteja cursando ou já tenha formado no curso superior. Não entra ninguém neste lugar que não tem um diploma universitário. Entra, mas não fica assim. Todo mundo sonha com mestrado, todo mundo sonha com doutorado. Os empreendedores sonham com empreendimentos. Né? Nós somos ativados nisso nessa casa.
Mas se for por isso tudo, deixa de ser graça. Se for porque eu tenho um monte de diploma, não é graça. Aí a graça deixa de ser graça. Se for porque eu trabalhei muito e me esforcei, aí a graça deixa de ser graça. Se for pelas minhas obras, não se trata mais de ser graça. E o Senhor me disse, já caminhando para o final, que esse culto seria como memorial da nova aliança. Deus me falou que esse culto seria para nós um memorial. Memorial significa marco ou cerimônia que visa servir como lembrança de uma palavra ou de um acontecimento. Memorial é um marco ou uma cerimônia, ok? Uma cerimônia hoje, um memorial. Uma cerimônia que visa servir como lembrança de uma palavra ou de um acontecimento. Então hoje nós estamos no memorial, uma cerimônia que visa lembrar uma palavra. Nós estamos vivendo isso agora, numa cerimônia que visa lembrar uma palavra, pela graça. E nós sabemos como era o memorial no antigo pacto. Sacrifica, coloca 12 pedras, deixa alguma coisa ali, as 12 pedras, para que o dia que os filhos de Israel perguntarem, o que é isso, papai? Ah, foi porque o Senhor nos fez atravessar o mar vermelho a pé enxuto. Faz o sacrifício como memorial. Tinha que ter algo, físico, que marcasse, para que não se esquecessem dos feitos do Senhor. Então Deus sempre levando o povo a estabelecer memoriais, para que de geração em geração, os feitos do Senhor fossem lembrados. E como será o memorial na nova aliança? Um memorial no novo pacto. Vai comigo em Isaías 55. Isaías 55 está cumprido. Isaías 55 já aconteceu na nossa vida. Nós não estamos lendo coisas futuras, nós estamos lendo coisas feitas. 55 a partir do 3. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e haveis de viver. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. As graças prometidas a Davi. Qual foi a graça prometida a Davi? Que o trono dele seria estabelecido eternamente. Isso já foi ou isso vai ser? Isso já foi ou isso vai ser, jovens? Pelo amor de Deus, fala com mais convicção. Já foi, Cristo, raiz de Davi, o trono eterno prometido a Davi já foi estabelecido. Em Cristo somos rei e sacerdote, somos descendentes de Davi, amém? Em verdade, eu coloquei como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim, está falando para Israel. Em verdade, eu coloquei como testemunha aos povos. Fala assim, eu sou o Israel de Deus. Então fala de você mesmo, eu fui colocado. Não, gente, fala, eu fui colocado como testemunha aos povos. Continua, como regente e comandante de povos. Quantos dizem amém? Agora vamos ler para curtar aqui. 8, nós estamos naquela sequência que eu já li. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam,
assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. A palavra lançada não volta vazia, mas ela cumpre, realizará, repita comigo, toda a obra. Toda a obra. Nós tivemos uma aula sobre a obra de Deus quarta-feira. A palavra não volta vazia, sem cumprir toda a obra do qual ela foi designada a cumprir. Essa palavra, posicionados pela tua graça, não caiu em solo espinhento. Essa palavra não caiu em meio aos pedregulhos e nem à beira do caminho. Essa palavra caiu na minha e na tua vida, e ela se cumprirá a parte que lhe cabe da obra de Deus. Essa palavra não volta vazia, porque ela caiu no seu solo, porque ela caiu no seu solo, porque ela caiu no seu solo. E eu e você somos terra fértil. Ela nunca mais voltará sem cumprir o propósito da obra de Deus para o qual ela foi lançada. Posicionados. Repita assim comigo: posicionados. Repita assim comigo: posicionados. Eu estou guerreando aquele com a minha garganta, eu não aguento mais e estou falando. Então, por favor, repita comigo: posicionados. Essa palavra não volta vazia sem cumprir o propósito para o qual foi lançada sobre nós. Posicionados. Eu estou fazendo uma declaração profética. Posicionados pela graça de Deus. E aí ele continua. Versículo 12. A vez de sair. Agora vem o memorial da nova aliança. O título dessa passagem aqui, a partir do 3, é Memorial da Nova Aliança. Pelo menos na minha Bíblia. A vez de sair, com grande alegria e em paz sereis reconduzidos. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Repita comigo: no lugar do espinheiro crescerá um pinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem alguém que já foi espinheiro, fui eu. Era só encostar em mim que levava uma alfinetada. O cipestre, em vez de urtiga, eu sou da roça, vocês não sabem o que é urtiga. Sabe o que é urtiga? É uma planta, quando você encosta nela, você corta só todinho. Sabe, te gera alergia. Quem aqui já foi uma urtiga? E roseiras bravas. Quem aqui já foi muito bravo? É uma rosa, mas é brava. Eu tenho uma em casa, é uma rosinha, mas é brava. Na natureza adâmica dela ainda. Quem aqui já foi roseira brava? Admite aí, antes da graça. Cheias de espinho, crescerá no lugar a murta e o zimbro. Quem aqui conhece murta? É uma das plantas mais cheirosas que existe. Eu conheço murta. Isso servirá de testemunho e exaltará o nome do Senhor para sinal eterno que jamais será apagado. Eu já fui uma árvore fedida. Eu já fui uma árvore espinhenta, mas eu fui enxertada na videira verdadeira. E de uma rosa brava me tornei essa rosa doce e amável, como diz a Lili. De todo aquele fedor, ou de todo aquele espinho, da coceira, da urtiga, o Senhor me fez frutificar e florescer daquilo que Ele produziu em mim. E eu sou uma testemunha às nações e aos povos de que Deus tem uma aliança eterna com o seu povo. O que Deus fez na sua vida, testemunha da nova aliança. Há um Deus que não perde o controle de geração em geração. Você é um memorial de que a graça segue de geração em geração. No que você se transformou pela graça, é um memorial aos povos. O Senhor nos fez testemunha da sua graça.
Hoje não se trata de colocar 12 pedras. Hoje não se trata de fazer o altar, porque o altar sou eu, o altar é você. Hoje se trata que a nossa vida manifesta que Cristo reina. Diz o mundo que não há um Deus, não há não. Olha para quem eu era e olha para quem eu sou. Se existe Deus ou não existe. A minha vida e a sua vida testemunho que há um Deus em cima do céu, embaixo da terra, que governa o universo. Nós somos testemunho da nova aliança. Você é um testemunho da nova aliança. O que a graça fez na sua vida, diz aos povos que Cristo é vivo. O que a graça fez na sua vida, diz aos povos que Cristo é vivo. Aplauda o Senhor. Aplauda mais. Aplauda mais. Aplauda mais. Mais e mais. E mais. Nós somos um memorial de Deus. Na faculdade estão te dizendo que não existe Deus nenhum. Você não vai falar nada, você vai falar assim: olha, sabe quem eu era? Sabe os sonhos que eu tinha? Sabe o que eu pensava? Sabe o que eu vivia? Sabe o que eu planejava? Sabe a visão que eu tinha? Esse Deus que vocês dizem que não existe mudou a minha história, me mudou os meus sonhos, me confirmou os meus pés. Esse Deus é vivo, olha para mim. Eu sou um memorial de que Ele existe. Eu sou um memorial de que Ele é uma verdade. Fala assim: eu sou o testemunho. Bota a mão na sua cabeça: eu sou o testemunho. Eu sou um memorial da nova aliança. A minha vida diz que Ele é verdade. Hoje não tem pedras para mostrar para o Pedro e para a Bela. Hoje eu tenho que mostrar com a minha vida. Hoje não adianta eu botar um marco na minha casa e falar assim: tá vendo, filho? O dia que a gente comprou esse carro é um marco que Deus é bom na nossa vida. Não se trata mais de marcar nada. Não se trata mais de fazer altar. Se trata de manifestar uma verdade para os meus filhos e testemunhar de que nós fazemos parte da nova aliança, um novo pacto. Nós somos um memorial de Deus. As pessoas precisam crer na graça. Só tem um jeito: manifeste ela. As pessoas precisam crer na graça. Só tem um jeito: manifeste ela. Porque você é o memorial dela na terra. Você traz a memória o que dá a esperança. Eu olho para a vida do Rafinha e eu falo: me deixa eu trazer a memória o que dá a esperança. Eu sei quem tu és e sei quem você é e para onde você vai. Isso me enche de esperança. Samela, você me dá a memória o que traz esperança. Gente, o ministério tem luta. Que diga o apóstolo L: o ministério é desafiador. O ministério não é um lugar de honra. O ministério é um lugar de servir, é um lugar de cansaço. Mas aí chega uma menina do nada, com uma vida indo pelo caminho, do dia para a noite toma decisão. Se inspira em você, ouve a sua palavra, toma decisões radicais, e Deus muda uma história diante dos seus olhos. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Nós somos o memorial de Deus. Não dá para brincar com isso. Não dá para brincar de ser filho de Deus. Não dá para brincar com isso. As pessoas não creem porque nós não testemunhamos uma verdade. A gente chega no congresso, a gente vai para cargos eletivos e a gente faz feio. E a gente se corrompe. E a gente faz vergonha ao nome de Deus. A gente envergonha o nome de Deus. Não dá para brincar dos lugares aonde Deus vai nos posicionar. O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Não é dos crentes nem dos evangélicos. É a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos o memorial da nova aliança. Frutificava de um jeito, hoje eu frutifico do outro.
Isso testemunha que Cristo é vivo. Passar, é público, falamos aqui domingo que a Alain passou nesses dias. Se não fosse a graça, suportar dias como muitos de nós suportam, se não fosse a graça, como que você olha para essa vida, para essa família, o que suporta, o que vive, da forma que passa, como não ver e falar assim, há um Deus sobre a vida deles? É humanamente impossível, há um Deus verdadeiro sobre a vida dessa família. Nós somos o memorial de que Deus não perdeu o controle do universo. Para encerrar, eu disse aqui, nós fizemos uma aliança, um pacto, que estamos comprometidos, de que essa graça, esse posicionados pela tua graça não será inútil, de que a graça não será inútil em nós. O Facundo disse uma frase que eu também nunca mais vou esquecer: a minha opinião determina o quanto eu me comprometo. A minha opinião nas coisas, sobre coisas e pessoas, determina o quanto eu me comprometo. A minha opinião sobre o apóstolo Hélio determina o quanto eu me comprometo com a vida dele. A minha opinião quanto ao sonho de Deus determina o quanto eu me comprometo com o sonho de Deus. A minha opinião no meu trabalho determina o quanto eu me comprometo com aquele trabalho. É verdade ou não é? Para pensar. Se isso não é a verdade, a nossa opinião determina o nosso comprometimento. E hoje eu dizia ao Espírito Santo: a minha opinião sobre a cruz determina que eu me comprometa para sempre com a sua obra. Eu disse no secreto com o Espírito Santo: Senhor, eu tenho uma opinião sobre a obra da cruz que me leva a me comprometer para sempre com a tua obra. O que eu penso sobre a obra da cruz me faz me comprometer para sempre com a obra dele. Eu estou falando da minha vida. A minha opinião sobre o Cristo ressuscitado faz com que ele se torne o ar que eu respiro, a comida que eu como. A minha vida está comprometida com ele para sempre. O que a gente pensa sobre Deus? Sobre esse Pai, que ele pode me abandonar amanhã, abandono ele antes. A minha opinião sobre as pessoas determina o quanto eu me comprometo com elas. A minha opinião sobre sua obra, no que a gente aprendeu na quarta-feira, ouviu na quarta-feira, sobre o sonho de Deus. Sonho de Deus é a parte da obra que cabe a nós. Amém? Sobre o sonho de Deus, a minha opinião sobre o apóstolo Hélio determinaram sobre a minha vida que eu estou para sempre comprometida com essa visão. Qual a sua opinião sobre a cruz do Calvário? Qual a sua opinião sobre Cristo? Qual a sua opinião sobre a visão do sonho de Deus? Qual a sua opinião sobre a paternidade que Deus estabeleceu sobre a sua vida? Isso determina o nosso comprometimento. É tempo de se alinhar a sua opinião. Pede o Espírito Santo para te revelar. Às vezes a gente anda como cristão achando que a obra da cruz foi uma coisa, nem sei dizer o que. Porque se a gente entende que foi o sacrifício da cruz, se a gente entende que ela é graça e que essa graça nos alcançou, a gente se compromete com isso para o resto das nossas vidas. E o Senhor me dizia que não tem manjar, não tem banquete, como falou a profeta Camila ontem, não tem oferta, não tem oportunidade que me faça mudar de opinião. Podemos ser posicionados pelo Senhor, porque pela graça nossa opinião não vai mudar. O Senhor quer gerar aqui uma geração de jovens que não mudam mais de opinião. Você tem uma opinião formada sobre Cristo, você tem uma opinião formada sobre a cruz, você tem uma opinião formada sobre o propósito de Deus e a sua obra, você tem uma opinião formada sobre o ministério e o sonho de Deus. Você tem uma opinião formada sobre a paternidade que Deus constituiu para a sua vida. Uma geração de jovens que não muda de opinião. Pode vir manjares, pode vir oportunidades, pode vir banquetes, a nossa opinião é imutável. Jovens posicionados de tal maneira em Cristo que suas opiniões não mudam mais. Pode vir o rapaz mais lindo do mundo, eu tenho uma opinião. Pode vir a moça mais maravilhosa do mundo, eu tenho uma opinião.
Pode vir a oportunidade que eu nunca imaginei, mas o caminho é curto. É um caminho adâmico. Eu tenho uma opinião. Qual a nossa opinião sobre o que Cristo fez na nossa vida? As posições, eu estou declarando no seu espírito, as posições não poderão mudar a nossa opinião. Sabe o que acontece quando a gente está posicionado lá no alto? Pensando bem, não é assim não, eles exageram. Qual o problema de eu receber um dinheirinho aqui sem nota? Pensando bem, não é tão assim. Qual o problema de eu ir lá só com os meus amigos? Pensando bem, as posições não poderão mudar a nossa opinião. Posicionados pela tua graça. Fala comigo, posicionados pela tua graça. Deixa eu achar um versículo, se eu achar eu leio, por isso que eu não falei para vocês ainda, deixa eu ter certeza. A nova aliança, o acesso que nós tivemos à graça foi no dia de Pentecostes. Ali nasce o novo pacto. Cristo ressuscita, o Espírito Santo desce, a festa das primícias ou dos Pentecostes, e vem pela primeira vez fazer habitação. Ali nasce o novo pacto. Depois que são tomados pelo Espírito Santo pela primeira vez, cheios do Espírito, Pedro faz um discurso. E nesse discurso, eu vou ler só o final. Vou pular vários aqui. Vários versículos, ele diz assim no 23: este homem, falando de Cristo, vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, repita comigo, por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta, porque o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Fala assim: tu me fizestes conhecer os caminhos da vida. Existem caminhos curtos e de morte. Existem caminhos mais altos, talvez mais longos, talvez até desérticos, mas são caminhos de vida. Fala assim: obrigado, Senhor, porque tu me fizestes conhecer os caminhos da vida. Seremos posicionados, mas através de caminhos de vida. E aqui eu encerro. Seremos posicionados, mas por caminhos de vida e não de morte. Talvez longos e desérticos, não sei. Mais curto para alguns, mais longo para outros, não sei. Mas nós esperaremos conhecer passo por passo. Ouviremos comando por comando da voz do Senhor. Porque nós vamos trilhar caminhos de vida e não de morte. Esses posicionamentos que Deus tem para nós serão por caminhos de vida. Repita assim comigo: caminhos de vida. Repita com verdade: caminhos de vida. Que essa noite seja um memorial no seu coração. Que essa conferência te guarde. O Senhor parou no primeiro ano da década de governo para falar para uma geração de jovens: vocês sim, calma, vocês vão ser posicionados, mas pela minha graça, andem pelos meus caminhos que são de vida e não de morte.
Seja um testemunho vivo, seja um memorial de que a nova aliança existe, de que Cristo vive, de que eu sou uma verdade. Quando vocês estiverem posicionados, autoridade, governo, situações, posições, dinheiro, oportunidades. Por 30 anos essa conferência é uma vacina no nosso espírito. Estamos imunizados contra a soberba e meritocracia. Estamos sendo posicionados pela tua graça. Que essa conferência estabelecida no seu espírito como um memorial para guardar o meu e o teu coração em todas as posições que o Senhor irá nos levar. Sempre lembrando que de nada será inútil e de que se trata de um todo e não das nossas vidas. Quantos dizem amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.